Bom dia, nós somos o primeiro C11. Apresentação do trabalho de geografia. Considera-se marco inicial do trovadorismo e, portanto, da literatura portuguesa, a cantiga A Ribeirinha, 1189 ou 1198, ainda composta em galego-português. Ao final do século VII, algumas cantigas começaram a ser preservadas por escrito, constituindo os mais antigos documentos literários de Portugal. Até esse momento, os poemas e as narrativas transmitiam-se oralmente, gravando-se apenas a memória dos ouvintes. O Reino de Portugal se constituiu no século XII, sob a liderança de Dom Afonso Henriques, que teve êxito nas lutas da independência contra Castelo. O sistema político e econômico vigente era o feudalismo, com sua rígida hierarquia social. No topo situavam-se os nobres, proprietários da terra ou feudos, juntamente com os membros do clero. A essas classes privilegiadas, nobreza e clero, opunham-se os servos, moradores dos feudos que trabalhavam na agricultura. O feudalismo regia-se pelo princípio da submissão. Todos os moradores do feudo eram vassalos do senhor feudal, a quem pagavam pesados tributos e de quem recebiam, como contrapartida, proteção nos casos de guerras ou calamidades. Estabelecia-se dessa forma uma relação de vassalagem. O senhor feudal, por sua vez, podia ser vassalo de outro senhor feudal, mais rico ou poderoso que ele. A igreja exercia um poder quase tão absoluto quanto a nobreza feudal, exigindo a obediência estrita às suas normas e determinações. A igreja impôs uma visão teocêntrica do mundo que influiu em todas as esferas da atividade humana. A submissão a Deus no plano espiritual correspondia no plano material à submissão ao Senhor que caracterizava a vida do feudo. O espírito religioso que caracterizou a Idade Média erigiu monumentos com as catedrais góticas, com seus vitrais coloridos e suas paredes em que grandes mestres, Giotto e Franco Angélico, entre eles, pintaram cenas bíblicas. Apesar da indiscutível redução das condições de vida, havia ocasiões, festivais, em que a população dispensava pelos campos, concentrava-se no pátio, diante dos castelos e das igrejas. Eram festas religiosas, cerimônias de casamento de pessoas da nobreza, torneio entre os guerreiros. Nessas ocasiões manifestava-se arte em encenações improvisadas de teatro, de canto e de dança. O período compreendido no século XII e XV aproxima gradualmente correspondente na Europa à Idade Média, caracterizada por um sistema político, social e econômico, denominado feudalismo. Por isso, o povo vivia sob o regime de serviço. Dependente e explorado, o campo nesse estava, ao mesmo tempo, sob proteção do Senhor, que já morava na sua terra. De repente, é explorado os camponeses e escravos, no mesmo tempo sob proteção do Senhor, já que morava na mesma terra. Desse sistema surgiu a figura do vassalo, que vive sob a dependência do Senhor e do qual o Senhor depende para manter sua segurança, fortuna e prestígio. A relação de dependência entre o Senhor e o vassalo recebe o nome de vassalagem e supõe uma série de obrigações do vassalo para com o Senhor e vice-versa. Grande hierarquia da nobreza e o clero, as categorias sociais dominantes, aos membros da aristocracia, o clero
preservar os postos mais importantes da igreja medieval. A nobreza, por isso, tinha tanto poder quanto a igreja. Por acumular extensões de terras, o clero tinha uma enorme riqueza. Servos da igreja, dos senhores feudais, dos agricultores da Idade Média viviam precariamente. Acreditava-se que cada categoria social tinha um papel próprio, determinado pela vontade divina. A possibilidade de passar de uma categoria para outra praticamente inexistível, pois qualquer tentativa nesse sentido equivalia a contrariar a vontade de Deus. A figura de Deus domina toda a cultura medieval, gerando uma visão de um mundo baseado no teocentrismo, ou seja, Deus é considerado o centro do universo, a medida de todas as coisas. A igreja é sua representante no plano terreno e sua autoridade domina o mundo medieval. Os valores da região cristã vão impregnar todos os aspectos da vida na época. Considera-se que a renúncia aos bens materiais e aos prazeres terrenos é condição para a salvação eterna. O homem é colocado no plano inferior, sendo a salvação da alma sua preocupação maior. O primeiro documento literário data de 1189 ou 1198, trata-se da cantiga dedicada a Maria Paz e Bíblia, escrita pelo trovador Paio Soares de Traveiros. Essa cantiga tornou-se conhecida como Cantiga de Carvalho ou a Ribeirinha. O período que vale de 1189 a 1198 a 1434 é chamado de trovadorismo. A palavra origina-se do termo trovador, nome dado ao poeta da época que, além de escrever o poema, também compunha a música que o acompanhava. Como os poemas eram feitos para serem cantados, recebeu o nome de cantigas. No acompanhamento utilizavam-se instrumentos musicais como a viola, a flauta, a harpa e a lira e a laúde. Concluiu-se daí que as cantigas eram poemas feitos para serem ouvidos e não somente para serem lidos. Além dessa produção em verso, é necessário registrar ainda a prosa da época, que é apresentada sobretudo pelas novelas de cavalaria. Para finalizar, temos o significado do trovadorismo, ou seja, a produção literária foi os primeiros trovadores a criar, a literatura, que veio escultura da prática que não existia na época, mas como era arte autônoma, aparecia como decoração dos edifícios. Tem uma manifestações artísticas, que era arte produzida no período do Refloresce, que esse contexto cultural, que ou seja, a foto está aqui, e a arquitetura literária, que eram as torres de escultores e arquitetos, em suas grandes maiorias, como, por exemplo, tendo dificultando por toda a Europa. O gótico e o estilo predominante, sobretudo nas enormes categorias. Esse aqui foi a representação das fotos.